Pode fazer seu cappuccino com calma. Você está morando aonde? Tá frio aí? Tá gelado, tô morando em Nova Lima. Ah, nossa, aí é frio. É mais frio, Muito frio. mas é uma delícia também. Sim, mas aqui nesses dias gelados estava assim, parecia que estava em Nárnia. Todas as minhas roupas de inverno, de quando eu morei na Europa, eu voltei a Tá usar. usando. Mas esse ano foi muito frio, né? Foi demais, foi absurdo de frio. Eu falei que tinha roupa também que eu nem usava, nem lembrava mais, tive que sair caçando para poder. Coisa, Sim. né? Que a Falei, gente. não, ainda bem que eu não tinha doado. É. Ai, aqui você pode ir tomando cappuccino e a gente vai conversando. Você viu Tá que também bom. eu coloquei 4 perguntas também. Você deu uma lidinha? Dei uma lidinha. É, mais simples, né? Coisa assim, mais corriqueira mesmo, né? Sim. Aí, a hora que você quiser, que você estiver pronta para fazer a pergunta, se eu tiver... Pode fazer já. Tá, beleza. Então, a gente sabe que nesse momento de pandemia, né, tiveram muitas pessoas, muitos artistas tiveram encontrado muitas dificuldades, né? Na produção de arte, seja artista circense, bailarinos, enfim, a gente foi muito prejudicado, né? Nossa classe, como sempre, por último, né, a ser pensada e repensada. E o que eu gostaria de saber de você é caso você tenha encontrado alguma dificuldade, né, logo no início da pandemia, até durante, quais foram essas dificuldades? Se você conseguir pontuar, assim. Bom, no primeiro momento, o que aconteceu é que demorou demais para os editais emergenciais serem soltos, né? Demorou muito. A Lei Aldir Blanc aconteceu mesmo esse ano, em 2021. Então, em 2020 não teve nada. O que teve foram coisas muito assim, um edital aqui de 1.200, um ali de 2.000, coisas muito pontuais que não resolvia, né? Nenhuma situação. Então, assim, mas logo no princípio, vamos dizer, oficialmente eu entrei de quarentena numa sexta, aí no sábado eu lembro que já me deu ideia de dar uma aula no Instagram e na segunda eu já comecei a dar aula no Facebook. E comecei a dar aula toda segunda e quarta no Facebook gratuito. Mas isso ainda não era uma coisa de resolver a questão financeira, né? Isso aí eu fiz sem pensar, por instinto. Para você... Porque eu pensei assim, treinar sozinha é muito ruim. Eu vou ficar com muita preguiça. Não, toda. Ter que ficar trancada, assim, quieta, eu vou ficar muito fora de forma demais, assim. E aí a gente fica deprimida. Como é que você produz? Então, no primeiro momento, eu pensei de dar essas aulas também para que eu tivesse um compromisso com outras pessoas para me forçar a treinar. Porque sozinha eu não sei que eu não ia treinar. Tanto é que eu dava aula lá para o Mário e era bom porque eu fazia, porque eu tinha que dar aula para o elenco. Então, me obrigava a fazer. O negócio para eu dar aula é para me obrigar a fazer, porque sozinha eu fico com preguiça. Péssimo falar isso, né, gente? Ai, mas é a verdade. Eu também, eu acho que tem a ver, porque a gente está acostumado a trabalhar em conjunto, mesmo que seja só pesquisa individual, mas a gente está ali no coletivo sempre, né? A dança traz isso, né? Eu tenho essa mesma sensação. Eu falar que gosto de dizer, por que você não faz isso? Eu falo, gente, sozinha, eu não consigo. Talvez uma dependência mesmo, né? Emocional, psicológica. Até que criar sozinho, se eu for fazer um solo, uma coisa assim, sim, você consegue, isso né? aí não dá problema. Mas para fazer o treinamento, sim, aí eu fico enrolando, acho chato, fico com preguiça. Eu prefiro caminhar, se é para se fazer sozinha, eu prefiro fazer caminhada sozinha. Mas aí, bom, só sei que eu fiz essas aulas no Face, e aí, no fim das contas, quando eu vi, foram 40 aulas gratuitas que eu deixei lá, que eu ofereci. Foi. E sem eu me dar conta, nisso aí eu fui tendo pessoas com afinidade foram fazendo as aulas e que viraram minhas alunas.
Eu não tinha pensado nisso quando eu comecei, mas Aham, assim, chegou uma hora que o Facebook ele bloqueia algumas músicas, né? É um aham, saco, por causa do direito autoral. E aí eu falei, gente, vamos para o Zoom, e aí lá pelo menos eu posso tocar a música que eu quiser, é, vejo vocês. E aí várias alunas foram para o Zoom. Então, dali é que vieram as alunas. E eu comecei a organizar meus cursos todos online. Então, já tinha o curso das mulheres, mulheres que dançam como lobas. Foi o primeiro que eu fiz online. E foi cheia a turma. Foi divulgado a partir daquelas aulas ali, praticamente. gratuito, Aí, né? dança da alma, também eu divulgava ali. E aí, as aulas regulares. Aí, a partir dessas aulas, o Mário Nascimento me chamou para dar aula para o CDA, para o Corpo de Dança do Amazonas. Aí, eu dei aula no passado inteiro. Aí, um dos bailarinos fez um festival, me chamou para dar um workshop, que foi Dança das Águas. Aí, uma coisa vai chamando a outra. O que eu Aham, acho que é difícil é as pessoas saberem o que você está fazendo, ou seja, a divulgação. Muito é, difícil. E agora que está tendo muita coisa ao mesmo tempo, mas eu, intuitivamente, eu fiz certo, que acabou que essas aulas no Facebook que eu queria fazer para trocar com as pessoas serviram para divulgar o trabalho. divulgação, é, Mas eu não tinha, tipo, se eu fosse pegar uma consultoria, iam ter me mandado fazer isso. Mas sim, quando eu fiz, foi mesmo sem nem pensar. Eu nem pensei que ia ter turma de aula online. muito legal. E assim, essa questão da gente ter que divulgar nosso trabalho, né? Sempre tem alguém para ajudar a gente nisso, produzir, isso tudo ao mesmo tempo foi muito novo também, assim, né? Porque tinha que fazer tudo de uma vez, né? Não teve tempo de ter planejamento das Nada. coisas, né? Aham. Ou não só planejamento e aprendizado da coisa, Sim, a gente teve que ir à né? força, né? Você perguntou quais foram as dificuldades. Assim, eu sou muito pragmática e extremamente. Então, tipo, se tiver uma bomba e a gente vai morar num banco, então tá, a gente agora mora num banco. Para mim é meio assim. Falar, Aham. olha, teve aqui um problema, o Bolsonaro tomou o país, vai mandar matar os artistas, tem que mudar de país. Tá bom, eu mudo de país. Eu sou meio assim, sabe? Até demais. Então, quando vê a coisa, agora é pandemia, agora é assim, falar, então tá, então o que eu vou fazer, já que tem que ficar aqui? É. E aí quando começa essa coisa de dar aula online, a primeira dificuldade mesmo para mim foi a técnica dos aparelhos, do equipamento. Essa foi a maior dificuldade de todas para mim. Minha maior dificuldade não é dar aula, não é a comunicação, não é a metodologia, não é isso. A minha dificuldade foi técnica. A sorte que eu tenho uma Kelly, que é compositor, que ele é mais ligado nessas coisas de tecnologia, ele que me ajudou. Ele que encomendou um microfone para mim, chinês, ele que me ajudou, que arranjou caixinha de som boa para mim. Então, essa cabo que eu não sabia que tinha que ser o cabo dele, que conectava o cabo para mim no computador. Então, essa parte logística aí, ele que me ajudou, que eu não ia conseguir sozinho. E que mais? Aí Zoom, tive que comprar a plataforma, né? Para pagar mesmo, porque eu já estava usando muito para poder ter o Zoom de mais tempo. Aí a gente vai aprendendo, mas a primeira coisa difícil é porque o som do Zoom é muito ruim. Como é que você É, resolve? é. Aí tinha que ter um microfone, um microfone condensador que liga no próprio computador e a caixinha boa. Então, isso aí já foi a primeira coisa para ajudar. E internet boa. E aí, depois, ele que foi vendo que a internet estava ruim, ele foi procurando um plano melhor, e aí achou um jeito melhor, e aí insistiu, o povo da internet ia lá e o negócio estava ruim, ele brigava. Então, essa parte aí foi a pior de todas, mas eu tive uma pessoa para me Pra ajudar te dentro de ajudar. casa, que foi o meu marido. É, maravilhoso, né? Porque isso aí realmente a gente aprender tudo de uma vez é muito É. difícil, né? Como que você vai fazer? Nossa. Aí uma amiga minha, Flávia Tapas, deu comprar aquela lente olho de peixe, Ah, que para aí ampliar, né? porque se você tem que ficar muito longe do Zoom, mesmo com o microfone, às vezes as pessoas não vão te ouvir ou não vão te ver inteiro. É, Então, quando eu precisava fazer coisa em pé, de corpo inteiro, quando eu preciso, eu ponho a olho de peixe, fico perto, ela distorce um pouco, mas as pessoas enxergam o que é é, que você está fazendo. verdade. E E aí aí uma pessoa você foi dando dica aprendeu. para outra.
Eu acho que aproximou muito também essa questão de ajudar, né? Dessa troca de experiência, né? O que um sabia ou ia aprendendo, o povo foi compartilhando, isso foi muito interessante também, né? Foi muito legal. Mas é isso, a maior dificuldade para mim foi a tecnológica. Ok. Então, assim, conversando com alguns artistas, né? Até que eu conheço, muitos deles tiveram que arrumar outro tipo de trabalho para poder se manter financeiramente. Alguns continuaram dando aula virtual, mas mesmo assim procuraram um a mais, né? Você precisou, você chegou a fazer algo assim, para além da dança, fora a arte, para poder se sustentar? Você firmou e meteu a cara e foi, né? É engraçado, para mim isso nunca foi nenhuma opção. Inclusive, se eu tivesse que pensar em alguma coisa assim, eu não sei o que eu ia fazer, porque eu não sei fazer nada. Uhum. Não sei fazer nada. Eu não sei cozinhar, eu não sei costurar, eu não sei. Não sei. Eu sou completamente incompetente para qualquer coisa que não seja dentro da área artística. Então, para mim, que falou assim, bom, a gente estava em plena temporada no CCBB do Espera, com a Companhia Mário Nascimento, né? Aham, Interrompeu no meio da temporada. O Mário já tinha sido chamado para Manaus, ele já estava lá, ele veio de Manaus para a temporada e voltou. aham, Então, de qualquer forma, a companhia já estava meio que ela ia ficar por um período meio esporadicamente quando tivesse projeto, ela já não ia mais estar naquele formato todos os dias. Então, já tinha dado essa mudança, mas a gente estava ainda, faltavam ainda 15 dias de temporada. E aí, eu fiquei pensando assim, me veio essa ideia primeiro de voltar com o workshop das mulheres que dançam como lobas. Então, o que foi me vindo de ideias criativas foi tudo dentro da arte. E aí, por exemplo, eu tenho uma palhaça, que é a Angelina. Aí eu falei, a Angelina pode dar aula para criança. E eu me divertia também. Toda quinta-feira, a Angelina dava aula para criança no Instagram também, gratuito. E a Angelina chegou a dar alguns workshops no Zoom, que aí me chamaram para dar workshop. E os outros workshops que foram vindo, porque me chamaram por causa dos que viram eu dando na internet. E as aulas que até share dance, que eu quis fazer uma share dance contemporânea, né? Mais para quem já era minha aluna e queria saber como é que era que eu fazia, que é diferente, né? Esse sim, oficial do jeito que eu uso. com E certeza, aí, o meu reinventar foi dentro da própria a arte, própria arte. foi dando as aulas. E no ano de 2020, eu consegui segurar para pagar as minhas contas só dando aula online. Mas eu diversifiquei muito, né? Eu não tinha uma aula. Era a aula regular das minhas alunas, que não é para bailarino. Teve workshop para bailarino, esse que você fez, né? De dança contemporânea para bailarino. Teve dança das águas, dança da alma, uma vez por mês. Teve share dance. E aí também teve as aulas que eu dei para a companhia do CDA, que também me ajudou muito, que foi Aham, regular. Então, eu sobrevivi de aula para pagar a conta em 2020, uhum, mesmo. E é. tinha meses que era melhor, meses que era pior, mas no geral, Foram equilibrando as durante o aulas, ano, deu né? uma média para pagar a conta razoável. Aham. Acabou que você teve que voltar, então, todo o seu trabalho estava dentro da arte, mas voltado para as aulas, né? Ministrar as aulas online, né? Foi ministrar as aulas online de todas essas modalidades que eu tinha, ou a dança da alma mesmo, eu dei 10 anos de dança da alma há muito tempo atrás. Olha só, Então, que eu legal. resgatei isso, né? Ou de dança contemporânea eu já dava normal, mas É, aí foi adaptado online. aham, E o das mulheres eu já tinha começado a dar esses workshops presencial, então adaptei para o online. Desde que eu inventei essa moda, e a Angelina também que inventou essa moda. Agora, a Angelina, toda quinta, era bom, que eu acho que nessa coisa de, principalmente naquele primeiro momento, a gente ficou muito. Você ficar 24 horas por dia em casa sem parar, nossa, você vira uma ameba, o tempo vira uma ameba, e você é uma nossa, ameba com o tempo. Então, como eu tinha o compromisso toda quinta, 4 horas, tem a Angelina. Então, às 3 horas eu já começava a me arrumar. Você tem que criar comprometimentos para você. é, As aulas de segunda e quarta de manhã no Face me deram um comprometimento. Aí eu não aham, fiquei solta, um corpo solto no espaço.
Aí vem um editalzinho, você precisa fazer. Aí eu dava a aula, já estava quente, animada, e ia gravar o videodança para mandar para um edital, por exemplo. Aí, se eu não estivesse fazendo isso, eu não ia conseguir nem dançar. É verdade. Foi reinventando, né? Muito Então, a legal. minha reinvenção foi dentro da própria arte, É, num primeiro momento, voltado para dar aula, a aula. porque teve pouca coisa de vídeo ano passado, pouco trabalho assim, mas Você desenvolveu a maioria agora, né? isso foi uma dificuldade. Oi? Você desenvolveu a maioria dos projetos de videodança, foi em 2021? Na verdade, começou ano passado, sim. Teve, o primeiro edital que eu mandei foi um do Itaú Cultural que eu não passei. E foi o primeiro que a gente fez, que é uma Kelly que estava me ajudando na gravação, né? Como eu Aham. disse assim, você perguntou das dificuldades, foi tecnológica. E em termos de aula, eu não tive nenhuma dificuldade metodológica. Aham. Mas na parte artística, essa de gravar, se gravar dançando, fazer vídeo, aí eu já tive dificuldade, sim. Eu já achei difícil fazer artisticamente. Tecnológica e artística, achei difícil. Aham. Mas, assim, teve o primeiro que foi o do Itaú Cultural, aí o Maquele pôs uma câmera, ele tocou, fez uma improvisação e não passou. E eu acho que estava ruim mesmo. Estava ruim o jeito de filmar, estava ruim a fotografia, estava ruim a luz. Mas foi logo no princípio, assim, a gente não sabia nada, Aham. zero. Aí teve um segundo que eu mandei que eu passei, que foi para o da Assembleia, Minas Arte em Casa. Fiz uma coisa muito simples. O Maquele pôs a câmera fixa, mas aí já foi uma fotografia que eu escolhi que ficou boa. A gente pegou uma música dele que eu gosto muito e eu dancei com aquela música, dialogando com a abajur, com a cadeira e com uma rosa atrás que tinha, né, de Aham. quadro. Ficou muito bonito, ficou muito clean. Uhum. Mas aí eu nunca tô nem aí se é videodança ou se não é videodança, Você porque eu faz. acho isso tudo muito. Se você fica preso nisso, você não inventa uma coisa nova ou você não deixa de fazer, né? Então, Aham. assim, por um lado um registro, porque a câmera ficou quieta, nem teve edição nenhuma, mas Aham. foi feito para a câmera, eu sabia que eu estava sendo filmada, eu escolhi o jeito que eu queria que me vissem, né? E esse ficou Aham. muito bom e é muito simples. Ele é muito simples e muito bem feitinho. Foi o primeiro que deu certo. Aí teve a Flávia Tapias, que convidou para participar do Rotas Virtuais, que ela e uma coreógrafa suíça, a Nicole Seiler, iam dirigir. E aí chamaram alguns bailarinos de partes do mundo diferentes, uma egípcia, gente da Espanha, da França, na Ah, eu lembro. Alemanha. Ficou Foi bem maravilhoso. legal. E aí foi já uma experiência de descobrir possibilidades no Zoom, né? Sim. E de descobrir também um jeito de coreografar ou criar uma coisa que era um videodança, dialogando no Zoom. Foi muito legal. É, Ganhou prêmio no eu Egito. lembro. A gente fez isso sem cachê nenhum. Mas aí, com o cachê que ganhou no Egito, deu um cachê bom para cada um. Olha que coisa surpreendente, Olha, né? E a gente gente. fez. Eu acho que teve na primeira etapa da pandemia também. Não dava para ficar pensando muito só em fazer por dinheiro, nada, não. Tinha que É, fazer. Porque a gente estava aprendendo. E é, acaba que com isso, se a coisa sai legal, dá algum desdobramento, ganha algum prêmio, sim, ganha algum. sim. Quase que um estágio, né? É tipo um estágio. Teve o coletivo Incerteza Viva, que é com o pessoal de Palmas, que eu participei também, eles gravaram um videodança sobre a incerteza da pandemia. Teve umas coisas assim, vários né, gente da música, que eu gravei clipe, a Lidiana Costa, que eu gravei um clipe para o disco dela, é Eva, que eu gravei sozinha, eu já pus o celular, pus uma luz que ficou legal, dancei e mandei para ela, falei, edita, eu não sei editar. Eu sempre dependo de alguém para editar coisas para mim que eu não sei fazer, eu fico nervosa, não sei. E aí eu fui aprendendo assim. E aí já teve um outro edital que foi para a Funarte, o Respirarte, que aí o Maquele já quis usar 3 câmeras. Que aí ele fez uma edição um pouquinho mais complexa e também foi aprovado. Aí esses editais que foram vindo ajudavam muito cada vez que eu conseguia É, algum, né? Ajudava demais. Porque para aí somava com as aulas e foi dando um. Então, ano passado,
que prestou, que eu fiz de vídeo mesmo, foi esse da o Abajur, a Cadeira e a Rosa, e o Entre Duas Paredes tem uma mulher dançando. E esses videozinhos que eu fiz para quem é da música. Aham. Os outros eu fiz esse ano, que aí eu já estava Maioria aqui de 2021. desenvolvendo o jeito de filmar. Eu fiz uma matéria na Guinhar também, que era de história do cinema experimental, ano passado, me ajudou muito. Era teórica, mas me ajudou demais. Legal demais. Muito legal. E a gente sabe, assim, né, que o maior instrumento nosso na dança são os corpos, né? Que o bicho está falando, a interação com o corpo, o toque, o estar presente, né? Você sentiu dificuldade, assim, de trabalhar a forma virtual? Por exemplo, vou coreografar. Você teve alguma dificuldade de não ter esses corpos tão presentes? Isso te afetou de alguma forma enquanto coreógrafa e até mesmo enquanto bailarina, no produzir? Acho que você já até falou um pouquinho antes, né? Aí nessa sua fala anterior, mas se você percebeu isso, especificar para a gente um pouquinho assim. Essa coisa dos desdobramentos, das descobertas, né? Desse projeto, por exemplo, você falou de interagir com alguém lá da Espanha, outro. Como é que foi isso, assim? Corpos que talvez você nunca tenha dialogado, né? Eu acho que foi acontecendo comigo tudo muito tijolo por tijolo e muito gradativo. Então, como eu fui indo por etapas, eu fui indo dando passo do meu tamanho, né? Então, assim, mesmo começou com as aulas, já é um jeito de você estar interagindo com o corpo, né? Mesmo no Face, cara, eu sozinha falando, parecendo que estou fazendo psicanálise, porque você não vê a pessoa, você só se vê. Mas nesse Só Me Ver, eu estava vendo o meu corpo na tela. É interessante essa observação. Eu estava fazendo na tela. Então, já era um estudo, que eu não. Tudo muito intuitivo, mas já era um jeito de estudar. Eu já estou vendo o que eu posso fazer que funciona aqui, né? Verdade. Aí nas gravações para os videodanças, era eu também na tela explorando a mim mesma ali, no videodança que eu estava gravando. Nas lives da Angelina, ela explorou isso demais. Ela, né? A Angelina. Explorava muito, porque a Angelina já brincava mais com a tela, com chegar a cara na tela, com o braço. A Angelina explorava tudo isso. Então, naturalmente, eu fui incorporando essas coisas, para quando chegou etapas que me exigiram mais. Aí, dando aula para o pessoal de Manaus, aí era aula, só aula, né? Sem coreografar. E aí, quando teve também o Rotas Virtuais, esse processo com a Flávia Tapas, que eu estava como bailarina, foi legal interagir com essas pessoas dos outros países, mas para mim ali não foi uma questão estar longe, porque eu entendi outra coisa. Entendi. Eu não estava pensando que eu queria estar com eles do meu lado, eu estava entendendo que era daquele jeito, entendeu? É outra coisa, mas é uma coisa que existe, que vai continuar existindo. Assim. Então, aí depois, e aí eu comecei a coreografar a Liu, que é a bailarina de palmas. A gente fez primeiro um videodança de 4 minutos pelo Zoom, que aí eu ia vendo, eu tirava a minha câmera, ficava só minha voz falando como eu queria ela na tela. Isso já foi depois de eu ter feito a matéria de cinema experimental, assim, que me abriu muita coisa. Principalmente todos os vídeos da Maia Deren, que é uma sensacional. E, bom, aí no caso da Lilton, em nenhum momento eu senti falta de ter o corpo presente, não. Porque eu entendi que não é como se fosse. Se você vai usar. Se você vai fazer uma carne que é assada no forno, você não fica sentindo falta de usar ela no fogo e na frigideira. Porque ela é uma carne assada dentro do forno. Entendi. Então, me deu essa sensação. Essas coisas são assim, desse jeito. Não é... Eu sinto falta, às vezes, de dançar com outras pessoas. Tipo, agora que saudade de dançar com outra pessoa, não sei o quê. Mas na hora de trabalhar online é diferente. Nesses trabalhos que eram feitos pensando na tela. Agora, o que eu fiz ali
rodas virtuais, era para a tela, os videodanças eram para tela. Quando eu comecei a coreografar para a Companhia de Manaus, aí não, porque aí era para ser assim, é um trabalho que vai ser presencial. Aí eu sinto já mais dificuldade, entendeu? Porque aí eu tive que usar a tela como processo de desenvolvimento da linguagem e do pensamento coreográfico, mas eu vou para lá em outubro para fazer presencial, porque vai ser um espetáculo para o palco, ao vivo, não é um espetáculo para a tela. Apesar de eu ter gravado uns trechos para fazer um videodança com aquilo, mas aí, no caso, é mais difícil, porque eu tive que buscar com eles um jeito, uma linguagem no corpo, e eles precisavam entender como eu estava pensando a movimentação. Então, eu dava aula, dava alguma proposta de qualidade de movimento e ia dirigindo eles para eles improvisarem. E eles mesmos iam criando. Eu também criei um movimento até complexo, é super difícil pelo Zoom você pegar a sequência de movimento do outro, é muito confuso. Tanto é que eu não faço muito isso nas minhas aulas, que eu acho muito chato, que a pessoa não sabe o que é direita, o que é esquerda. E muitos profissionais também que eu percebi, que eu fiz cursos e aulas, eu percebi, por exemplo, essa questão de não fazer espelhado. Porque quando a gente trabalha com a criança, a gente geralmente faz espelhado, né? Até ela entender, né? Mas no Zoom, muita gente optava, por exemplo, eu tô aqui, eu tô mostrando os exercícios, é o meu direito, você se vira com o seu direito aí, né? Mas alguns optaram por fazer espelhado, que eu acho que facilitou um pouco, assim, pensando no aprendizado, né? Quando a gente pensa em aprendizagem, até mesmo em grupo, né? Se trabalhar é complicado, assim, porque nem todo mundo tem essa percepção, assim, do virtual e essa coisa do espelho, né? E você, então, você pensa que talvez esse trabalho que você fez com a Companhia de Dança do Amazonas, que você começou de coreografar, né? O corpo, né? De baile lá. Você acha que esse foi talvez o seu trabalho mais desafiador enquanto coreógrafa? Sim, foi. Sem dúvida, foi sim. Por quê? Eram 22 pessoas. Nossa. Ao mesmo tempo. E era um trabalho... minha cachorra. E é um trabalho que se falasse assim, Rosa, você vai trabalhar com eles no Zoom e vai tirar um vídeo daí, vai fazer um vídeo, que é igual que eu fiz as imagens, e tô louca para poder trabalhar nessa edição com o Chamonix, que vai ficar lindo. Não seria difícil, tá tranquilo. Inclusive, eu descobri que eu amo dirigir coisa para filme e para vídeo. Eu não sabia que eu gostava. Olha descobri que eu gosto. Amo muito. A dificuldade era que ia ter que ser presencial. E tinha que ser para pensar um espetáculo presencial, e que a gente foi ganhar tempo de pesquisa aí. Então, eu lembrei muito também da minha experiência com o Dança de Brinquedo com a Companhia Mário Nascimento, que a gente teve muito tempo de pesquisa antes de eu coreografar. E aí eu pensei nisso, e a pesquisa que eu fiz no Dança de Brinquedo, primeiro, foi uma pesquisa de movimento para criar o corpo do bailarino, de cada um. E para eles entenderem, isso eu já ouvi a Helena Katz falando, assim, que cada coreógrafo tem um jeito de pensar a organização dos movimentos. Então, eu queria que eles entendessem como eu estava pensando a organização dos movimentos. Mas não ia dar para eu criar já estrutura nenhuma, porque estava cada um na sua casa. Como você cria uma estrutura coreográfica? Aí fez falta estar junto. Então, faz falta se você está usando o virtual visando algo presencial. Aí é muito ruim. E se você está usando o virtual visando o virtual, tudo bem. Entendeu? E você acha... Então, esse foi o desafio. O desafio. Por exemplo, você está lá coreografando para o corpo de baile, né? Para uma companhia. Vamos pensar que seja um trabalho que vai ser presencial, mas daí tem células individuais, aí já facilita um pouco? Bom, eu fiz assim, dava a aula, aí no fim da aula eu já levo a improvisação para o lado que eu quero trabalhar, e aí eu criei células, que foi um custo para pegar a célula, porque o braço faz aqui, faz para lá. Imagina pegar essas sequências assim.
E eu tinha que falar assim, braço direito na diagonal esquerda alta, vai para a diagonal esquerda baixa e vai para o lado direito. Tinha que Quase falar uma tudo audiodescrição. Era Uma audiodescrição. audiodescrição do trabalho, é. Porque como eles não sabem o que é o seu direito e o que é o seu esquerdo, Sim, porque exato. confunde muito. Muito. Então, assim, mas mesmo assim eu precisei criar células para eles entenderem o caminho do que eu ia Aham. querer. Porque depois E ia aí clicar foram... daquele jeito, né? Então, assim, eles decoraram mesmo muitas células coreográficas, que Aham. ia emendando uma na outra. Cada semana eu trazia uma nova, coitados. E ia emendando e ativando a cabeça também para entender. Isso também foi dando um estado de alerta para eles, porque você tem que memorizar também é bom para você ficar atento, você Sim. não dispersar, né? Tira do seu lugar confortável que normalmente você vai. Então, isso é interessante. Eles fizeram as células todas e foram muitas, muitas, muitas. Só depois que já estava tudo memorizado que eu comecei a trabalhar qualidades diferentes para cada célula. Tipo, hoje é uma Ah, qualidade de água de rio fazendo aquela aham. célula. Ou hoje vai ser a qualidade do Tai Chi Chuan. Como se você fizesse Tai Chi Chuan, mas o movimento são essas células. Como é que Aham. seria? Aí eu não interfiro. Ou eu falo, agora vocês estão dando fogo, mas com essas células, como é que fica a dança assim? Ou vocês estão chovendo, e Aham. são essas células. Então, eu trabalhei muito qualidades diferentes, e ao mesmo tempo que eles estavam era preocupados em trazer uma qualidade de nuvem, uma qualidade de seja do que for, sem perceber, eles estavam era se apropriando cada vez mais das sequências, que eles estavam É, repetindo elas muito. legal. Eu queria que eles repetissem incansavelmente as sequências e se apropriassem delas e Aham. vissem que eles poderiam dar várias leituras e várias nuances para essas sequências. Então, por isso, eu fui trazendo um monte de qualidade, um monte de imagem diferente, que isso eu aprendi ao estudar com o Odin Theatres. É muito, muito o que eles fazem no trabalho deles, mas que eu trouxe para o trabalho da dança. Eles fazem muito isso para a voz também, lá no Odin, né? Só que eu transpus para o corpo. Muito legal. Eles fazem no corpo também, mas muito para a voz, para estudar texto. Aí você fala um Trabalhar. mesmo texto com voz de nuvem, um mesmo texto com voz de rio, um mesmo texto com voz de gato. Lindo, E né? nisso você vai se apropriando do texto e percebendo como você pode colorir o texto. É. O corpo, o movimento não pode ser um texto? Sim. Um texto do corpo, né? Olha que É. poético. Lindo, maravilhoso. Nossa, dá um E aí, com trabalho isso, isso, eles hein? foram dominando as sequências. E aí, depois disso, sempre eles memorizavam a sequência e dali eu falo eles improvisarem. E eu ia assistindo, né? Que eu gosto, eu me inspiro muito de quem está trabalhando comigo. Assim, eu preciso do bailarino dançar para eu ver quem que ele é. Aham. E aí, a partir do que eu vejo que a pessoa é, que eu coreografo para ela. Que corpo é aquele, Misturar né? com o que eu vou trazer. Oi? Que corpo é, né? As possibilidades, É, né? é. E até assim, até mesmo o que essa pessoa pode fazer que ela mesma não descobriu que pode, Sim, para eu puxar, e é, também de aproveitar coisas que ela já tem maduras e que são pérolas. é. Então, eu ficava vendo os 22 dançando lá, assim, era lindo. É muito maravilhoso, muito maravilhoso. Eles são muito maravilhosos, você viu, né? Aham. Eles Gente, são eu bonitos achei eles. demais. Nossa, e assim, eles são tão. É uma companhia. Eu não conhecia. Assim, eu conhecia, né? Mas não, a gente conhecia a companhia, o trabalho, mas a gente assim, vê eles ali, sabe? Cada um no seu cantinho, fazendo as aulas, improvisando, cada corpo de um jeito, né? Porque É, eles são assim, gente, eu achei a coisa mais maravilhosa, essa diversidade de corpos ali. Muito, é bonito nossa, é demais. muito bonito. Gente, eu ficava vendo a aula sua, e aí teve um dia que você não foi, e aí, acho que foi o dia que você tomou vacina. E Foi mesmo. O Chamon deu uma aula de balé, e foi muito engraçado, porque ele só falava, e eu disse, gente, e aí eles estavam lá fazendo.
essa comunicação, e eu achei tão interessante dele, do Chamonix, porque ele assim, pontuava cada um de uma forma. Não, você pode fazer dessa forma, porque cada corpo era de um jeito, né? Mesmo fazendo balé. E era muito bonito, porque ele falava assim, fulana, você pode fazer esse braço porque você dá conta, olha esse movimento seu que faz um tronco, e não sei o quê, e fulano vai fazer... Eu achei aquilo tão lindo, essa forma de trabalhar com esses corpos bem diversos, né? E, ao mesmo tempo, com uma finalidade só, né? Com uma proposta técnica, né? Eu achei maravilhoso. Nossa, eles são espetaculares. Até a idade O também é bem Chamonix tem diferente, muito né? também. Parece, tem as Tem, diferenças de idade. tem gente lá de 20 e poucos anos, tem a Ângela, uma de cabelo vermelho na Linda, bunda, aham. 50 anos. Maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Meu trabalho, eles nem sabem, mas vai começar com ela. Vai Ela estar um tem uma foco nela. presença muito Porque tem forte. isso quando... Eu acho, adoro coreografar. Porque quando eu começo a fazer, por isso que eu preciso que a pessoa vá dançando. Começa a vir cena na minha cabeça. Eu enxergo a cena, eu enxergo o palco, eu enxergo a luz, eu enxergo a pessoa, tipo uma visão. E aí eu tive a visão de abrindo a cortina e começa com a Ângela. Um foco com ela, fazendo uma movimentação na terra, tipo uma invocação mesmo da natureza, um ritual. Aham. E aí, aos poucos, vai abrindo os focos e tem outras pessoas fazendo as mesmas coisas. Olha que Então, legal. tipo, já veio para mim o início do trabalho, Aham. Olha que lindo, né? né? Que já é ótimo. É muito doido, né? E a Ângela teve um dia que a gente ficou emocionado, porque ela falou que ela não era de falar muito, ela era muito tímida, assim, insegura, ela é uma pessoa simples. Então, às vezes, ela não se sentia com propriedade para dar opinião sobre nada, sabe? Se sentia tolhida. Aham. Então, teve um dia que ela resolveu falar e ela disse que entendia tudo que eu estava falando, porque eu estava falando da natureza, que Olha ela que foi lindo. criada na natureza, que de Não. criança ela saía com a avó dela para plantar Olha, e que ela fazia na terra igualzinho eu estava pedindo para eles fazerem na olha cena, só. e Tava que de nela, né? criança, quando chovia, Gente, que ela se identi- lindo. e que de criança, quando chovia, ela ia para a chuva e ficava sentindo a chuva no Olha rosto. só. Coisas que eu fui pedindo no trabalho. E assim, eu fui ficando arrepiada com ela falando, e foi vindo para mim essa imagem dela fazendo, ela abrindo com isso. Que interessante, né, gente? Que louco, né? Mas eu acho que é aquela coisa quando vem do ser mesmo, é do sujeito, né? É muito natural da pessoa. Não É, precisa pensar, ela não precisa pensar para fazer esses gestos. Tipo assim, a apropriação que é, você falou, talvez, né? Já estava nela, é. né? Já estava nela. Cresceu com ela, né? É. Ela E foi às sendo... vezes, eu sou muito intuitiva, né, Dani? Às vezes fui eu É que demais. intuí dela. Pode ser que essas coisas que eu comecei a fazer foi porque eu estava captando dela também, e eu não tinha consciência Sim, que era dela. pode ser mesmo. Eu lembro uma vez que você deu uma, Pode. estava dando uma aula que você foi da Naja. Gente, eu me senti uma Naja. Eu acho que eu nunca me vi tão cobra. E você ia falando Ah, foi umas de dança coisas. da alma isso, então. Foi Foi, das foi dança aulas? da alma ou foi... É. Eu não lembro. Eu lembro que eu estava até... Não, foi de dança contemporânea, eu Foi dança acho. Foi de dança contemporânea. Eu contemporânea. estava na salinha da minha sala. Eu falei, gente, hoje eu não consigo fazer nada nesse lugar. E era tão interessante, parece que na hora que você foi falando, parece que o gente já estava saindo, assim. E aí eu falei, gente, como que é uma intuição, como que a Rosinha é tão intuitiva? Nossa, foi muito bom. Esse dia É. foi, para mim, maravilhoso. Eu saí exausta. Parece que eu tinha feito umas 4 horas de aula. E aí que eu percebi como você era E, intuitiva nesse dia, gente. Foi muito bom. É muito legal. que bom. A sua condução E também, né, agora, das aulas nessa com o coisa do... pessoal. Oi? A condução sua também das aulas lá eu conseguia perceber lá da companhia do Amazonas, foram poucas vezes que eu consegui assistir, mas eu percebi como que você ia levando a aula até um lugar de apropriação para eles também experimentarem e também improvisar, né? Porque eles improvisavam também, É, né? é. A gente trabalhou março, abril, maio, junho, até meio de julho. Trabalhamos 4 meses e meio. E aí eu falei com o Mário, Mário, agora eu não tenho mais nada, já deu. E ele falou assim, já deu, né? Deu. Não tinha mais para onde ir. Aham. A gente
explorou ao máximo dentro desse formato essas possibilidades de várias qualidades de movimento. As sequências eu criei também um solinho curtinho para cada um deles, para os 22. Nossa. Porque eu preciso ter momentos individuais, assim, né? Então, a partir eu propunha a improvisação e ficava olhando. Na hora que eu via um brilhando, eu falei, essa movimentação é para essa pessoa. Aí eu insistia só com aquele, guarda isso, repete o que você fez, fulano, repete aquilo, e os outros deixavam quieto. Depois dava um tempo para todo mundo estudar o que já tinha. Aí na outra aula, dava outro caminho totalmente diferente. Aí, de repente, uma outra pessoa que eu nem imaginava começava a brilhar fazendo. Falei, é para ele. Aí eu ia lá. Legal, então, né? foi bem, bem desafiador isso. Nossa. E agora, nessas aulas também, é como se eu soubesse onde eu quero chegar, mas eu não faço um planejamento racional de como vai ser a aula, assim, não. É meio que é como se fosse a mulher selvagem que conduz mesmo. Muito. Não é com a cabeça da frente, é, como diz uma amiga minha, com a cabeça de trás. Né? Assim, que eu vou dando a aula e a aula vai tomando um rumo e já está tudo certo com o que vai ser trabalhado, mas eu não pensei, eu vou trabalhar hoje o quadril. Não. Isso vai aparecer ao longo da aula. Eu nunca sei que vai ser braço, se vai ser quadril, que não, nunca. E é assim, não adianta. Com todas as aulas da vida, sim. Agora, eu acho que uma coisa que aconteceu, eu já fazia isso no presencial, né? Assim, eu dou aula na companhia lá do Mário desde 2000, eu entrei em 2003, comecei a dar aula lá quando eu voltei do Balé da Cidade. Desde 2006 eu dava aula para ser Mário Nascimento e workshops geral. No palco giratório eu dei workshop para o país inteiro, né? De arte integrada, que era de dança, teatro e voz. E eu sempre, na aula, vamos dizer, na aula de dança, da parte fazendo junto, dança, improvisa, mas muitas vezes eu saía para ficar só no som, colocando a música que eu sentia que estimulava, e eu ia conduzindo assim, idêntico eu faço no Zoom. Então, eu já fazia isso antes. Às vezes tinha aulas, quando era principalmente de arte integrada, ou coisa assim, que eu não fazia quase nada, eu fazia junto à preparação, depois eu saía e eu ia só conduzindo, né? Ou, por exemplo, eu lembro que teve um dia lindo que a gente estava ensaiando Escapada na companhia, mas ainda estava faltando recheio neles, estava só o movimento. E eu fui dando uma aula voltada para cada um construir praticamente um personagem. Eu sei que dança contemporânea não trabalha com personagem, mas eu acho que tem alguns trabalhos de dança que cabe você trazer uma espécie de personagem, uma memória. Então, no caso do Escapada, que era um trabalho que o Mário fez, que era um homem fugindo de si mesmo e fugindo do seu passado, quando ele fez em 97. E eu lembro que nesse dia eu fui falando coisas para eles e conduzindo de tal forma para cada um pensar quem era, do que estava fugindo e por que estava fugindo. Então, tudo isso foi falando, foi conduzindo, foi recebendo a reação deles. E mal sabia eu que esse jeito de trabalhar estava me preparando para trabalhar online. É verdade. Então, acho que por isso que eu não senti dificuldade nesse sentido. Porque você já vinha desenvolvendo isso, só mudou o lugar. Ao invés de ser uma sala de aula, um palco, estava aqui na tela, né? Que é maravilhoso também, né? Você pensar que a gente está desenhando essa tela aqui, né? Quando você fala do cenário, né? Que você visualizou o abajur com a flor, quer dizer, você estava construindo um palco ali, né? Uma tela mesmo, pintando, né? Pintando uma tela virtual, né? É muito interessante isso, assim, maravilhoso. Então, Rosinha, maravilhosa, vou te agradecer muito, muito, muito pela sua disponibilidade, pela partilha maravilhosa, sabe? Assim, eu lembro que quando eu comecei a fazer aula no passado, foram suas aulas que você não cobrava, essas aulas são gratuitas, foi muito bom para mim.
Maravilhoso. E desde lá que eu venho te observando no Insta, no Face, eu vou te observando o seu caminho, sabe, seu percurso, vendo as coisas que você vai fazendo e como que você, eu achei tão interessante como que você sempre acreditou na arte e perseverou e falou, não é isso. E disponibilizou para as pessoas de forma gratuita, igual você falou, sem pretensão de receber financeiramente. Peraí, Mas Dani, tendo uma... tá ruim aqui a internet. Deixa eu vir para outro lugar da casa. Tá. Peraí, Dani, que eu não estou te ouvindo. Ah, tá. E Dani, Oi, tá ouvindo? ele tá picado Ah, será que é a minha internet? e você tá escura. Ah, agora, e Você agora? tá me ouvindo? Tô, você tá me vendo? Eu vi. Tá me vendo? Pronto. Aí. Isso aí essa era uma das pegadinhas também, né, da pandemia, né? Alô, tá Tô, me vendo? tô. Tá travando um pouco. Alô. Vou escrever. Você tá com a imagem travada. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Porque você para mim tá parada, assim. Não sei se você tá me ouvindo. Aí, melhorou? Melhorou? Melhorou. Ok. Eu Então, lembrei o negócio dos solos selvagens. As 4 meninas do Solo Selvagens, do ah, Videodança Maior que eu fiz esse ano, aham, as 4 eu chamei porque eram alunas minhas. olha aí. Elas fizeram os módulos das mulheres que correm como lobas, que dançam, correm. Fizeram. A Nicole fez todos, a Diana fez todos, a Duda fazia aulas, às vezes, de dança contemporânea, a Giovana fez alguns das mulheres. Aham. E ficou lindo, né? Quer dizer, eu assisti só algumas coisas picadas, assim. Elas são muito bonitas. Nossa. Aquele lugar que você filmou foi na sua casa? Sim, É, não, ficou tão bonito, gente, aquele lugar. Ficou maravilhoso. Então, assim, eu brinquei que uma das pegadinhas aqui da pandemia era essas questões da travar, né? De cair a internet. Os verdade. delays da vida, cada um num tempo, porque chegava, né? Cada um de um tempo assim, diferente, muito engraçado. É de saber lidar com isso também, né? A gente que está habituado com o tempo, né? Tem que estar E aí tem que fazer isso, um tá lá, o braço aqui, o outro tá fazendo ainda, né? Você fala, você tá atrasado, e às vezes era a internet. Lembrei disso aqui, É, que era uma coisa bem assim. Algumas pessoas levavam isso a favor. Teve uma oficina que eu fiz, que eu esqueci, gente, a bailarina, que ela falou que aproveitou esses delays para poder trabalhar umas criações, eu achei interessantíssimo, né? entendi. Então, aqui, eu queria te agradecer pela disponibilidade, não só de estar aqui hoje, né, fazendo para a gente essa entrevista maravilhosa,
mas por toda a partilha que você tem feito, né, na sua trajetória, principalmente na pandemia, ter oferecido as aulas gratuitas, oficinas, workshops, né, motivando as pessoas a continuar consumindo arte, né, a, a contemplar também, né? Porque às vezes tinha pessoas que, eu lembro que nas suas aulas tinha pessoas que nem eram bailarinas, né? Pessoas mais velhas, e elas queriam estar ali, às vezes elas gostavam até de assistir, né? Eu lembro que uma falou assim, eu quero, nem que só seja para ver, né? Então, o consumir arte, né? Que a gente só começa a gostar de alguma coisa quando você passa a ver, né? E aí você começa a desejar, né? Então, acho que esse despertou muito, assim, o interesse das pessoas de não abandonar a arte totalmente, né? E eu queria te agradecer demais, assim, por tudo que você fez por nós, assim, pelos artistas, de ter corrido atrás mesmo e abrir o Facebook, abrir o Instagram e foi fazendo, independente de quem estava, de quem não estava, e bora lá se eu estou recebendo dinheiro ou não, né? De certa forma, você falou que recebeu, né? Porque era uma troca, né? Te animava, te incentivava a estar praticando. Então, assim, que bom, né? Que você deu e também recebeu de certa forma, né? E eu acho que todos os seus editais aí que foram selecionados foi super merecido, viu? Você é maravilhosa, uma artista assim que inspira a gente muito mesmo, pode ter certeza. E eu tenho certeza que lá no FMG também os meninos assim, nossa, vão assim amar a sua história, porque e saber também, né, que Rosinha tá aí virtualmente, quem quiser, tá aí Rosinha maravilhosa, né? Porque se muita Inclusive, gente... sabe o que está acontecendo agora, Dani? Como agora eu tenho esse espaço aqui, eu fiz uma sala, né, mesmo. E aqui é uma casa que eu quero abrir para residência artística. Olha que Então, já tem até uma bailarina do Espírito Santo que ela aprovou um projeto para vir para cá fazer olha, uma residência artística comigo, que eu vou dirigi-la. olha que Tem maravilha. uma outra do Sul que já está procurando um projeto para fazer isso. Olha só, A Nicole fez um projeto para fazer residência artística, que olha aí que... pode vir para cá e eu dirijo a pessoa num trabalho, num solo, num videodança, ou Nossa, só porque recebe aula, fica sim, hospedado aqui. maravilhoso. E aí é um lugar que fica, aquele trabalho que você fez com os meninos, o Solos Selvagens, gente, ficou um cenário fantástico, fantástico. Então, assim, que legal, olha aí, bom saber disso, né? E divulgar isso. Muito bacana. É, E os é. próximos que farão residência artística na UFMG, quem sabe, não poderão fazer aí, né? Presencial até, Olha né? só, que lindo, muito Vai ser legal. lindo. Nossa, Nossa, vai ser tomara. maravilhoso. Acho que eu vou repetir residência artística. Que ótima essa matéria, né? Essa matéria é muito legal. É a segunda vez que eu me inscrevi nela. Da primeira eu tive que trancar, porque eu não consegui me adaptar, assim, de ter que entrar na internet, procurar. Eu sou muito ruim também, sabe? Dessas coisas assim. E aquilo estava me sufocando. Aí eu falei com a Ana Maria, falei, Ana, eu não dou conta. Era até a companhia dela que estava seguindo. Eu falei, eu não conseguia. Eu não sou muito boa no WhatsApp, eu demoro a responder. Estou treinando, mas aí eu não conseguia. Aí eu tranquei. Aí quando foi esse ano, falei, bora lá, que eu era doida para fazer, né? Aí veio aquela questão que não dava mais para acompanhar presencial e agora eu estou aí com você, maravilhoso. Eu acho que, nossa, para mim é uma oportunidade única, única. Quem sabe eu vou me candidatar à monitoria e vou ir fazer residência como monitora aí com você, com os meninos. Maravilhoso! Nossa, super bem-vinda. Eu vou ficar feliz demais, viu? Muito feliz. Estou muito feliz. Você vai ver o nosso trabalho final. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já está dando. Nossa, vou adorar. Nós vamos fazer uma coisa Perfeito. bem bonita. Que Obrigada, bom. obrigada, Rosinha. Obrigada, eu te agradeço também. Até a próxima, então, querida. Até. Um beijo. Beijo.